Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, ó Deus, pela tua misericórdia. Te pedimos, Pai, que possamos diminuir nessa noite, Pai, que o Espírito Santo cresça, Deus. Te pedimos, Senhor, que os corações aqui essa noite sejam solo fértil, ó Deus, onde a tua palavra vai ser uma semente, Pai, que vai ser plantada, ó Deus, e que reproduzirá, Pai, os frutos necessários para a nossa caminhada cristã, para tudo aquilo que precisamos saber, entender, compreender, ó Deus, de uma matéria tão complexa como essa, Senhor. Que a tua graça seja conosco, Senhor, para que não fique nenhuma dúvida, Deus. Nós oramos e te agradecemos. Essa é uma matéria que, na verdade, as pessoas meio que fogem dela. Por isso que sobrou para mim. Porque ela é muito complexa, é uma matéria que, na verdade, ela anda como se a gente andasse assim, pisando em ovos. Por quê? Porque só com relação ao milênio nós temos 3 vertentes. É a mesma coisa que eu torcer para os 3 times da capital. Eu não vou convencer o atleticano que ele tem que torcer para o Coxa. Nem que eu diga que é melhor ir para o Alto da Glória do que para o Caldeirão do Diabo. Eu prefiro ir para o Alto da Glória. Mas nem que eu diga isso. Nem que eu diga que é melhor ser paranista, que é o líder do campeonato. Que está com o time. Não adianta. Cada um, quando compreendeu que era um torcedor de futebol, se apaixonou por aquele time e... eu não consegui levar o meu outro filho. Um é atleticano, o outro é corintiano. Fracassei de passar esse legado. Mas a gente sempre tenta passar e reproduzir nas pessoas aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente compreende. As Sagradas Escrituras, elas nos dão um parâmetro, ou seja, elas nos dão um vislumbre muito leve daquilo que é a eternidade. Então, na verdade, hoje a gente vai fazer conjecturas, ou seja, a gente vai por uma linha que é ensinada aqui no Taber, por uma linha que muitos estudiosos já foram por essa linha, uma linha que a gente entende que é a mais coerente com tudo aquilo que a gente ensina e com tudo que a gente vive. Então a gente vai hoje dar uma parte, a gente vai passar a matéria escatologia, mas é uma pincelada. É uma matéria muito profunda. Só a matéria original que eu estudei para dar essa aula, ela tem 72 páginas. E isso também é só uma ponta do iceberg. Porque você tem uma matéria na faculdade e você leva um semestre inteiro estudando só isso. E claro que a gente sai de lá e não sai sabendo tudo. Então qual que é o intuito? Que a gente tem um vislumbre daquilo que nos espera, mas a gente vai pegar todos os versículos, eu vou passar para vocês ali. Então não é nada que a gente inventou, que a gente pensou, que a gente sonhou, que a gente racionalizou. Muito pelo contrário. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de escatologia. Porque a palavra de Deus diz que se a gente acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra, toda a maldição contida na palavra vem sobre nossas vidas. Então quando a gente ensina, a gente tem que ter o maior cuidado possível. Então a gente vai falar hoje sobre escatologia e vamos ver o que bom, funcionar, Funciona. Não funciona. Então aqui a gente vai ver 3 pontos sobre escatologia. 3 expressões bíblicas que se referem à escatologia. 3 palavras na Bíblia que toda vez que você verificar essas palavras que eu vou colocar aqui, você vai saber que a gente vai estar falando sobre escatologia. A primeira palavra fala dos últimos tempos. Então, lá tem a primeira referência bíblica. Diz assim: ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. De quem ele está falando ali?
de cruz de salvação, se eu não me engano. Tinha esse versículo. Quem que foi escolhido por Deus antes da criação do mundo? Isso. Quem que era uma das estrelas da manhã? Jesus. Então ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo, só que ele foi revelado, a palavra diz, nos últimos tempos. Então a palavra dá um indício de que após Jesus nós iniciamos os últimos tempos. Mas já faz 2000 anos, tudo bem. Mas a palavra de Deus também diz que 1000 anos para Deus vale quanto? Um dia. Né? Então a gente tem que ter sempre essa concepção, que nós vemos o tempo cronológico. O dia tem 24 horas, né? A semana 7 dias, o mês 30, 31, 28, depende do mês. O ano 365 e algumas horas. Esse é o tempo cronológico. Mas Deus vê o tempo cronos. Aliás, kairos, que é o tempo de Deus. É atemporal. Não faz parte do nosso tempo. Um cientista que conseguiu mais ou menos explicar isso foi Albert Einstein, quando ele criou a teoria da relatividade. Que ele disse que aqui na Terra há um tempo que é contado, mas quando eu estou no espaço-tempo é relativo. Eu já não posso mais determinar esse tempo, né? Porque o universo rege por outro tempo, por outra contagem. Então a Bíblia já sabia disso, né? Einstein que depois descobriu. Então vamos ver uma outra palavrinha aqui, ó. Últimos dias. Lá em Isaías 2,2 diz assim: nos últimos dias da história, Jerusalém e o templo do Senhor serão o centro das atenções de todo o mundo. Gente de todas as partes do mundo virá a Jerusalém para adorar o Senhor. Então, quando isso acontecer, você vai saber que realmente o negócio está se findando, né? Há uma profecia que nos últimos dias da história. Então, Jerusalém vai ser o centro e todas as atenções do mundo vão estar voltadas para Jerusalém. Mas, se você começar a assistir um jornal nacional, por exemplo, ou algum grande jornal durante toda a semana, em algum momento você vai ver notícias de Jerusalém. Em algum momento. Você pode notar, não fica um mês, uma semana, ou melhor, não fica uma semana sem você ver alguma notícia de Jerusalém. Então, a gente já percebe que Jerusalém já é o centro das atenções. Ainda não é o templo do Senhor. Ainda não aconteceu isso, por causa da divisão de Jerusalém em 3 grandes religiões: o judaísmo, o islamismo e o catolicismo, né, o cristianismo. Mas isso é uma profecia do final dos tempos. E a outra palavrinha, a última hora. Então, quando você vê a palavra últimos tempos, últimos dias, última hora, tudo isso tem a ver com escatologia. Escatologia é o estudo, logia, do logos, do grego, do tempo, das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Então, meus filhos queridos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem, aquele que é contra Cristo. E já aparecem muitas pessoas assim. Isto nos deixa ainda mais convencidos de que o fim do mundo está próximo. Essa é uma revelação também do apóstolo João, que ele fala da última hora, quais são as coisas que vão acontecer na última hora. Que o anticristo ele vai se revelar e a gente vai entender então que realmente é o final dos tempos. Mas essas revelações do anticristo não vai acontecer para o mundo. O mundo não vai se ligar de nada. Eu creio que quando houver arrebatamento, eles vão achar algum jeito de dizer que é algum alienígena que, né, levou embora todo mundo. E é mesmo, porque ele diz que eu não sou desse mundo. Né? Se ele não é desse mundo, ele é um ET. Então, é um extraterrestre. Né? E nós também não somos desse mundo, nós somos Joe. Né? Fala para o seu irmão, você é Joe. Isso, de outro mundo. Nós estamos aqui de passagem, né? Dando uma volta, para cumprir algum propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Depois a gente vai embora com o Senhor.
Então, do grego, escatologia, uma definição mais técnica. Do grego, o termo vem de duas palavras gregas. Scaton, significando último, e logos, significando palavra, ou estudo. A combinação dos termos se refere ao estudo das últimas coisas, a morte e seus assuntos relacionados. No dicionário Michaelis diz assim, que é a doutrina do destino último do homem, morte, ressurreição e juízo final, e do mundo. É um estado futuro. Então, por que é complexo estudar isso? Porque a escatologia é diferente. É uma matéria que a gente precisa ter bastante cuidado e estudar bastante com profundidade. Não pode simplesmente jogar, lançar coisas que você corre o risco de, além de falar besteira, levar as pessoas a aprenderem da forma errada. E o que diz a Bíblia? Este livro desvenda alguns dos acontecimentos futuros que brevemente se darão na vida de Jesus Cristo. Deus permitiu que ele, numa visão, revelasse estas coisas ao seu servo João. E então um anjo foi enviado do céu para explicar o significado da visão. Se imagine a complexidade dessa visão. Né? Teve que vir um anjo dizer, espera aí, João, eu vou desenhar para você entender. Né? Porque só falando não dava. Era muito para a cabeça dele. Né? Ele mandou um anjo para explicar direitinho o que rolava, o que ia acontecer. Porque a grandiosidade da visão era tremenda. E tem outra passagem de Isaías que diz, eu lhes anunciei várias vezes, desde o princípio de sua história, o que iria acontecer no futuro. Anunciei e pouco tempo depois eu mesmo realizei o que havia anunciado. Isso aí é um versículo que o pastor usa muito, né? Ele diz que Deus primeiro termina, né, para depois começar. Né? Quem já ouviu essa frase? Né? Então sempre vai ser assim. Deus ele vai já deixar pronto algo para depois ele iniciar. Então fala para o seu irmão, você já está pronto. Fala para o seu irmão, você precisa começar então. Muito bem. Então o que é a escatologia, né? É uma teoria relativa aos acontecimentos do fim do mundo e da humanidade, ou seja, as últimas coisas que devem acontecer antes e depois da extinção da vida na Terra. Agora, a profecia é o ato de predizer o futuro, é um vaticínio, é um presságio, é uma predição por inspiração divina. A gente teve aí no final de semana uma grande aula sobre profecia. Então, a escatologia é a consumação do plano de Deus para o homem e para esse mundo. Nada mais do que isso. Ou seja, é o final do plano de Deus para o homem. Só que, como Deus sempre fala, o profeta Isaías, ele já terminou e agora nós precisamos só andar em cima disso. O nosso trabalho é absorver a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus e andar conforme o manual. Andar conforme a Bíblia nos apregoa, a Bíblia nos mostra, para que a gente consiga cumprir, então, todo o propósito de Deus. Então, a profecia é a proclamação da vontade de Deus, o presente e futuro, e base para o estudo da escatologia. Então, o estudo da escatologia se dá com o estudo das profecias. A gente estuda as profecias, vê aquelas que já foram cumpridas, vê aquelas que vão se cumprir, e então, diante disso, a gente consegue começar o estudo de escatologia. Tem uma palavra em Isaías que diz assim, ó, o Senhor, o Rei de Israel, o Redentor de Israel, o Senhor do Universo diz, eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Lembra quando Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega? Quem mais é capaz de anunciar o que vai acontecer no futuro? Vamos, apareça e me mostre que é capaz. Diga o que vai acontecer. Eu faço isso desde o começo da história. Não tenham medo, israelitas. Não se lembram de que eu já prometi salvá-los? Eu já vos avisei com antecedência. Vocês são as minhas testemunhas. E há algum outro Deus além de mim? Não, nenhum. Não há nenhuma outra rocha. Olha que profecia tremenda. Esse cara aqui, Isaías, ele era primo do rei. E ele escreveu esse livro aí 700 anos antes de Jesus.
E no capítulo 55 ele descreve todo o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Então ele foi um dos grandes profetas. Estudando o livro de Isaías, a gente tem um estudo muito grande, assim, uma revelação muito grande daquilo que Deus tem para a humanidade, daquilo que Deus tem para o homem. Aqui é um breve mapa, um plano escatológico dos finais dos tempos. Então, nós temos três tipos de estudos. O amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. Aqui no Taber, nós concordamos em reunião com os pastores, com os mestres da igreja, que nós adotamos o pré-milenismo. E durante a aula que vai seguir, nós vamos nos direcionar para isso, para que a gente entenda. Por quê? Porque o pré-milenismo diz o seguinte, que houve uma primeira vinda do Senhor Jesus, ele veio, como diz lá na palavra de Deus, veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a exousia, de serem feitos filhos de Deus. Para quê? Para a salvação. Para que novamente a ponte fosse criada lá entre o homem pecador e o Deus Santo. Então Jesus foi essa ponte. Então, ele veio a primeira vinda. Depois, começou-se a era da igreja. Quando Jesus ascendeu, né, após a sua morte e ressurreição, veio o Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, e o Espírito Santo foi derramado a todos nós. Assim como o profeta Joel, mais uma profecia, disse que nos últimos tempos o Espírito seria derramado, os jovens teriam visões. Oi pessoal, boa noite, desculpa atrapalhar aí, mas é que semana que vem nós vamos ter uma aula especial com o apóstolo Marcelo Jamal, e ele vai falar sobre os 5 ministérios. Como a última aula do TD, 5 ministérios, nós vamos liberar vocês para estarem assistindo, tá? Então vocês podem se dirigir lá embaixo, todos juntos, tá? E sentarem lá já com o pessoal do teatro. Amém? Amém. Então tá bom, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Então nós temos aqui a era da igreja, né? A era, o momento atual em que nós estamos vivendo. Logo depois de Pentecostes, o Espírito Santo foi liberado na terra. Então tudo isso contribui para nós entendermos que as Escrituras nos apontam para o pré-milenismo. Depois, a palavra de Deus fala no arrebatamento. Nós vamos estudar, eu vou mostrar as referências bíblicas para vocês, que é o encontro dos salvos com o Senhor Jesus. Nesse momento, Jesus ele não vem à terra, ele não toca o solo, ele vem nos ares, né, e a sua igreja sobe ao encontro do Senhor. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, depois aqueles que estiverem salvos serão arrebatados, serão tirados. A palavra arrebatamento vem da palavra latina rapto, que quer dizer que foi retirado. É como uma ave de rapina que vem e tira a sua presa da água ou do solo e leva. Por isso que tem essa expressão arrebatamento, de um rapto. E depois desse arrebatamento, 7 anos de tribulação. Quando houver esse arrebatamento, o Espírito Santo vaza. Tchau, Espírito Santo. E aí, uma galera que não entendeu muita coisa, vai ficar aqui, junto com os não salvos, para passar esses 7 anos de tribulação, que são divididos em 3 anos e meio de beleza e 3 anos e meio de tristeza. Né? É nesse momento que tem um carinha chamado Anticristo, vai, né, alugar a cabeça das nações e vai se posicionar lá como chefe de todo mundo, né? Como se fosse um presidente mundial. E aí, o papel da ONU, aí você tem que entender um pouquinho de política internacional, já acontece isso com a União Europeia. Graças a Deus, alguns países se levantaram, estão saindo desse cerco, mas tudo isso aponta para esse momento, né? A globalização, ela é legal em alguns aspectos, mas ela traz muito malefício.
Se você entender um pouquinho, você vai ver que muitas coisas que a gente passa hoje, por exemplo, o cara cai a bolsa lá na China, nós estamos ferrados aqui. Isso não existia antigamente, né? Quando os países tinham as suas economias autônomas. Agora, com a globalização, as coisas são mais difíceis. Eu tenho maior facilidade em exportar e importar, mas eu também posso ir junto com o buraco. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando vier a segunda volta de Cristo em glória, junto com os salvos, com aqueles que subiram aqui, ó, ele vem para passar 1000 anos aqui na Terra. Então, nós somos pré-milenistas. Nós cremos que o arrebatamento se dará, e a segunda volta de Cristo, antes do milênio. E daí, 1000 anos aqui na Terra, até que venha o juízo final e tudo se consume, e depois a eternidade. Fica difícil? Não. A gente vai ver que não. A palavra de Deus vai rolar aí, a gente vai começar a ver as referências, e a gente vai ver que tudo faz sentido. Vamos lá. Então, eu quero falar dos três, para vocês não ficarem muito... O que é isso, o que é aquilo? Ó, o amilenismo, ele diz simplesmente que não haverá um milênio literal aqui na Terra. Diz que isso não vai acontecer. Milênio é algo simbólico e não deve ser entendido como literal. Ele acredita que quase todas as profecias apocalípticas já se cumpriram no passado, principalmente durante o Império Romano. Então os amilenistas acham que é tudo balela, que não vai acontecer nada disso, que tudo já aconteceu, tudo já foi profetizado, e que lá no Império Romano se cumpriu tudo aquilo que era para se cumprir. Esses são os amilenistas. Os pós-milenistas, que são aqueles que acreditam que nada disso vai acontecer, tudo isso que a gente vai estudar vai acontecer só depois do milênio, eles dizem assim, ó, eles dizem que Jesus voltará após o milênio. Acredita que quase todas as profecias apocalípticas já se cumpriram no passado, principalmente durante o Império Romano, eles concordam com isso também. Interpreta as profecias apocalípticas como simbólicas e não literais. Os pós-milenistas creem que a igreja deve introduzir o reino milenar. Seu desejo é reformar o sistema político desse mundo. Gente, Jesus, quando ele veio, ele causou 3 crises. Uma crise política, uma crise cambial, ou seja, financeira, né? E uma crise religiosa. Em nenhum momento ele disse, nós vamos aqui e vamos criar um Estado novo. Não foi isso que ele veio fazer. Tanto que teve uma galera que saiu fora. Disse, não, esse cara aqui... Cara, eles pensaram que ele ia sacar a espada e ia liderar o exército. Em nenhum momento ele veio para isso. E os pós-milenistas, eles acham que nós precisamos reformar, reestruturar o Estado e dominar as coisas. Gente, isso já aconteceu lá no Irã, nos países islâmicos, onde há a teocracia, ou seja, onde o Alcorão, onde a Constituição foi rasgada e o Alcorão tomou o lugar. Não funciona. Não funciona. Se fosse assim, Jesus nem tinha o trabalho de morrer na cruz. Ele simplesmente criava seres autônomos que iam adorar e louvar ele e acabou. Não precisava nos dar o livre-arbítrio para que nós conhecêssemos o pecado e então precisássemos da obra redentora da cruz. Então essa é uma das coisas que o pós-milenismo não dá para a gente concordar. E não há para eles também a dicotomia entre o que é sagrado e o que é secular. Ou seja, dicotomia é um pensamento duplo. Eles entendem que eu posso ser supervisor aqui na igreja, tranquilo, ser professor aqui de boa, dar aula das Sagradas Escrituras, né? E quando me der a louca, eu vou para o lado. Encho a cara, fumo uns baseados, fico muito doido, né? E tá tudo certo. Não tem como separar. Se eu tenho uma vida eclesiástica, a mesma vida eu preciso levar no meu trabalho, a mesma vida eu preciso levar na minha casa, a mesma vida eu preciso levar em todo lugar que eu estou. Não existe um dualismo. Não tem um botãozinho que liga e desliga. Né? Ou eu sou ou não sou.
E também eles dizem que a sua luta é contra o pluralismo, ou seja, a existência de várias crenças e religiões, e o secularismo que estão regendo os conceitos do governo civil do mundo. Então o primeiro que eles querem fazer é extinguir todas as religiões. Não pode ter mais nada. Isso já aconteceu no Império Romano. Por isso que eles creem que, né, quando Constâncio, em 300 depois de Cristo, ficou doente, o pessoal da igreja veio para cima dele e ele entendeu que foi curado por causa disso. E então disse, está proibida todas as religiões do Império Romano. O cristianismo é a religião oficial. Funcionou? Não. Né? Em 1476, o Droaco invadiu Constantinopla e acabou com o Império Romano. Já tinha acabado. Os vândalos, os visigodos já tinham descido do lado da Alemanha e enxotar todo mundo da Itália. Eles tiveram que se mandar lá para o outro lado. Mas não funcionou. Então a gente entende que se isso fosse garantia de uma proteção divina, porque o meu governo é teocrático, ou seja, eu rasguei a Constituição e coloquei a Bíblia no lugar, funcionaria, mas não funciona. Então existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento em termos de moralidade. Como consequência, eles creem que a pena capital para crimes capitais, como o homossexualismo, por exemplo, é algo necessário. Então eles dizem, se lá no Antigo Testamento dizia que tinha que matar, então eles creem que no Novo Testamento também tem. Se o cara não se adequar, é pena de morte. Então o pós-milenismo para nós está fora. E o pré-milenismo é o que a gente vai aprender agora. Jesus voltará antes do milênio. Ele acredita no cumprimento futurista literal de todas as profecias apocalípticas. Nenhuma profecia apocalíptica se refere à igreja ao nosso tempo. Tudo se cumprirá após o arrebatamento. Existirá no futuro um reino literal de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Cristo reinará pessoalmente na terra com seus santos. E Jerusalém será a capital. Esse reino milenar que será implantado sobrenaturalmente com a descida de Cristo à terra não tem qualquer conexão com o aspecto presente do reino de Cristo reina somente nos corações dos crentes. E mais algumas coisas que a gente vai estudar agora. Então essa é só uma pitada para saber o que é. Por quê? Quais são os motivos então que eu tenho que estudar as profecias? O primeiro é a segurança. Nos sentiremos mais confortáveis ao saber sobre o plano de Deus para o homem. Saber de onde viemos e saber para onde vamos. De onde eu vim, eu sei. Né? Eu vim da minha mãe. Mas, e para onde que eu vou? Então a escatologia me dá a segurança de ter a certeza que um dia o Senhor vem e recolhe a sua noiva, a sua igreja. Outro motivo importante, o entendimento. Nós somos exortados a entender as coisas para que não sejamos ignorantes sobre as coisas do porvir. Assim como Paulo fala aos Tessalonicenses. Irmãos, não quero que ignoreis, né? Que o Senhor, quando vier, virá assim, assim, assado. Depois a gente vai ver esse versículo. Então é por causa do entendimento. Por causa da esperança. Oferecem esperança segura em um tempo sem esperança. Inclusive aos que estiverem presentes no tempo da tribulação. Quer dizer, eu dou aula de escatologia. Se por algum motivo o Senhor disser, você não vai no arrebatamento. Você vai ficar aí mais 7 anos, porque algumas coisas na sua vida precisam ser ajeitadas, e é uma oportunidade de você continuar dando aula aí para o pessoal que ficar. Misericórdia, né? Se ele disser, tem que ficar, né? Mas pelo menos eu vou ter esperança. Eu sei que é só 7 anos, né? E que Jesus volta. Vou dizer, ó Senhor, você não esqueceu nada, não? Né? Então a esperança. Dedicação. Estimula a santidade e a piedade do crente. Ou seja, depois que você entende que há um final, que há um juízo, que há um julgamento, que há uma eternidade com ou sem Jesus, você fica mais ligeiro e se dedica mais a viver em santidade. A vigilância. Seu conhecimento capacita a evitar enganos e falsos profetas. O Dani Bonilha falou muito sobre isso. Que a gente precisa saber identificar os falsos profetas. Que a gente precisa saber identificar aquele que vem com uma palavra que não é a palavra do Senhor. Aquele que vem com uma semente que não é uma semente de reino. E quando a gente aprende a identificar isso, a gente tem a possibilidade de fugir dessas coisas, né? A salvação também mostra o caminho da comunhão com Deus e o livramento da ira divina. A gente sabe que
Jesus, no momento, ele está à direita do Pai. Mas ele prometeu uma coisa para nós. Ele falou, eu vou para o Pai, mas deixo-vos o Espírito Santo, o Paracletos, aquele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele vem em nossas mentes, nos convence do pecado. Depois o que acontece? Ele nos convence também da justiça, que Deus é justo. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é justo para me perdoar os pecados, ele é justo também para me punir, se eu não me arrepender dos meus pecados. Né? Então esse é mais um dos motivos para se estudar as profecias. E a confiança ajuda a confiar no caráter, na soberania de Deus e no propósito que foi designado para as nossas vidas. Quando eu sei que lá na frente vai rolar um esquisito, eu fico esperto. Vou dizer, não, eu preciso confiar nessa palavra. Porque existem duas situações. Eu posso dizer que tudo isso é besteira, chutar o balde e viver a vida do meu jeito. Ou eu posso acreditar que tudo isso é verdade e receber o galardão lá na frente. Qual que é a minha porcentagem nisso tudo? 50%. É ou não é? Será que vale a pena? Porque pode ser que tudo isso seja mentira e nada vai acontecer comigo. Mas e se for verdade? A minha passagem aqui na Terra é efêmera. É um lapso, é um pontinho comparado à eternidade. Agora, a minha eternidade sem Cristo, aí é problema. O compromisso promove a firmeza do crente com a igreja, inserindo no corpo. Quando eu entendo que tudo isso vai acontecer, então eu acabo tendo mais compromisso com a igreja. Eu acabo me inserindo no corpo. Eu acabo querendo fazer as coisas para o reino de Deus, para que o reino de Deus seja ampliado. E, por último, a missão. Seu entendimento produz uma igreja evangelística que busca almas. Por isso que é importante a igreja entender de escatologia, entender dos últimos tempos, entender que algo vai acontecer em nossas vidas, para que a gente acelere esse processo de apregoar as boas novas, de inserir o evangelho para as pessoas. Amém? Só um pouquinho de amém. Romanos 13:11. Outra razão para um viver correto é esta. Vocês sabem como já é tarde. Paulo está falando. O tempo está escoando. Despertem, pois que a vinda do Senhor está mais... Fala para o seu irmão, desperta! Desperta! Fala, acorda! Acorda! Acorda para cuspir! Isso. Tem uns que estão dormindo aí, já vão acordar. Despertem, pois que a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. Olha que interessante o que ele está falando. Ele diz que a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. Óbvio. Quando eu criei no princípio, era 1999. Eu abri as páginas das Sagradas Escrituras no texto de 1 Coríntios 3,16 e o texto saltou às minhas vistas. Eu estava em São José dos Pinhais, dentro de uma clínica de recuperação. Já estava ali há uma semana mais ou menos. E já ia aprontar minha roupa para vir embora. Não queria ficar mais lá não. O bichinho do já tô bom me pegou. Não, já tô bom. Uma semana sem usar droga, sem beber, já tô legal. Fiquei 9 meses. Mas porque as Sagradas Escrituras vieram a mim e ativaram em mim o Espírito Santo. Aquilo que o Senhor, lá na eternidade, quando ele escreve em Eclesiastes, que ele colocou a eternidade em vocês. Por isso que o homem é insaciável em buscar um relacionamento com Deus, daí ele procura na macumba, ele procura na sortista, ele procura no raio do parto, por causa dessa eternidade que queima em nós, do relacionamento com o sagrado. Só que a gente precisa ser bem direcionado. Mas Paulo diz, mas como saberão se não há quem pregue? Então é nosso dever pregar essa palavra, transmitir essa palavra, contaminar as pessoas com Cristo. A única contaminação que você pode proporcionar às pessoas é o Evangelho. O resto está proibido. Há muitas desculpas, mas tem muita desculpa que você vai ouvir. Qual que é a sua? Ah, sou jovem demais, deixa eu curtir um pouco. Ah, estou curtindo demais. Ah, estou ocupado demais. Ah, eu estou velho demais.
mas pode ser tarde demais. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Então existem muitas desculpas que as pessoas dão para não recepcionarem a palavra da cruz, para não se relacionarem com o Deus Criador. E todas essas desculpas elas estão canceladas, em nome de Jesus. Olha alguns problemas de ordem social aí que nos mostram que realmente o final dos tempos está próximo. Aparecimento de enganadores ou falsos cristos. Jesus disse: não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão dizendo que são Messias, porque querem desviar muitas pessoas. Esse é o grande objetivo. Movimentos bélicos em larga escala. Quando vocês ouvirem de guerras que começam, isto não é o sinal da minha volta. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. Ele diz, vai ter um monte de guerra aí, mas ainda não é o fim, é apenas um sinal. Fome e doenças. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome, pestes e terremotos em muitos lugares. Tudo isso ao mesmo tempo. Um desrespeito generalizado. Gente, isso aqui acontece todo dia. Todo dia. Eu pego o ônibus de manhã e fico horrorizado de ver a forma como as pessoas entram no ônibus. Se pisando, se batendo, se empurrando. E pasmem, as mulheres lideram. Eu não sei porque acho que tem mais mulher que homem, porque parece que os homens ficam dormindo, as mulheres que vão trabalhar. Tem mulher nos ônibus de manhã incrível. E elas entram se apavorando, cara. Esse tempo da greve agora, eu só peguei o ônibus um dia, eu usei, os outros dias eu fui de carro. Eu falei, não tem como. Eu ia brigar no ônibus, cara, tá louco? Os reis de Israel serão como crianças. Suas leis e suas ordens serão tolices de criança. Aqui, rei de Israel como simbologia de autoridade. Se um deputado fizer um pronunciamento, você vai dar risada, né? Quem? Ainda mais se vê a lista dele lá na Lava Jato. Né? E isso está acontecendo. Nós não temos mais aquele respeito. Esses dias eu estava pensando, meu Deus, quando eu era criança, eu peguei ainda a ditadura militar. Então tinha lá o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Era um cara linha dura. E quando você ouvia o nome dele, você... Cara, esse é o presidente. Depois teve alguns presidentes assim que a gente ouvia o nome e dizia, não, esse cara... Hoje não. Hoje você escuta o nome do político e você... Você não tem mais nenhum respeito. Isso começa assim. Não começa na rua, começa de cima para baixo. As pessoas não darão importância aos seus vizinhos. Todos vão viver brigando. Os jovens ofenderão os velhos e lutarão contra as autoridades. Gente, você acha que tem necessidade de ter estatuto de idoso? A Bíblia diz que é para a gente honrar os idosos. Diz que é para cuidar das viúvas. Diz que é para cuidar Não precisava ter esse estatuto, mas tem. Por quê? Por causa do desrespeito. Os criminosos atacarão homens de bem. Esses dias mataram um cara aí porque ele denunciou que tinha os postos de gasolina estavam adulterando gasolina. Apagaram o cara, literalmente. Os criminosos atacam homens de bem. Homens que querem fazer a lei ser cumprida. Há juízes de direito que precisam ter um séquito de seguranças, porque os bandidos querem matar. Então a gente vê que as coisas realmente estão caminhando para algo muito terrível. Grandes riquezas nas mãos de poucos, o acúmulo. Gente, a riqueza mundial está concentrada. Nós temos no mundo 6 bilhões de pessoas. Em porcentagens, quantos vocês acham que a riqueza mundial, a grana mesmo, a bufunfa, está concentrada na mão de quanto? Dá um chute aí, uma porcentagem. 10? 1? 5? 20? 2? 2%. 2% da população, a riqueza mesmo, está concentrada. Isso é um absurdo. Por que tudo isso na mão de tão poucos? E 10% é no Brasil. 10% da população brasileira tem dinheiro. Dinheiro mesmo. Diz, eu tenho grana. Queima nota de 100. O resto corre atrás, né? Então o valor do seu... o que a palavra de Deus diz? O
valor do seu ouro e da sua prata está caindo depressa. Além do que isso ficará como uma prova contra vocês, e lhes comerá a carne como fogo. Foi isso que vocês amontoaram para vocês mesmos, para recebê-la naquele dia vindouro de julgamento. Então fique sus. Use a tua grana para você viver bem a cada dia, né? Não fique pirando em ter grandes economias. Muitas vezes isso não vai levar a nada. Claro que você tem o objetivo de comprar um carro, um apartamento, claro que vai ter que juntar dinheiro. Mas não pire com dinheiro, porque o que vai acontecer é isso. A prata e o ouro vão cair depressa, vai tudo desvalorizar, vai tudo se perder, e o que vai ter valor é a tua vida espiritual, aquilo que você conquistou com o Senhor. Outros problemas de ordem social aqui. Perseguições contra os cristãos. Porém, antes de tudo isso, haverá um tempo de tremenda perseguição. E por causa do meu nome, vocês serão arrastados para os templos e prisões, levados diante de reis e governadores. Isso está acontecendo na atualidade. A gente vê o Estado Islâmico matando vários cristãos. Nos países totalitários, pais denunciam filhos e filhos denunciam pais. Este ódio tem surgido em todo o mundo materialista e aparece até em filmes e programas de TV que ridicularizam a palavra de Deus. Programas como a Zorra Total e Tá No Ar, da Rede Globo, e Pânico, da Band, têm quadros que satirizam os evangélicos. Entre a televisão, né, e outros meios de comunicação, um dos pratos prediletos para eles comerem no almoço, no jantar, são os crentes. Eles adoram, né? Ó, a traição de parentes, até aqueles que são mais chegados a vocês, seus pais, irmãos, parentes e amigos, trairão vocês, mandando-os prender, e alguns de vocês serão mortos. A traição de parentes, ódio contra o povo de Deus, e todo mundo odiará vocês porque vocês são meus, e são chamados pelo meu nome. Então fique tranquilo se alguém odiar você por causa de Cristo. Ele já tinha dito que isso ia acontecer, né? E o desenvolvimento da ciência, tecnologia, a facilidade de mobilidade humana, a web. Mas você, olha essa profecia. Então é o seguinte, a gente tem aí, entre a televisão, 1950, 1954 mais ou menos, até o celular, 1989, são apenas 35 anos. Então desde que a televisão foi inventada até o celular, são 35 anos. Desde 1950 até hoje, são 67 anos. Então nós tivemos lá um tempo, o ano Domini, quando Jesus morreu, nasceu, 33 anos, a morte e a ressurreição do Senhor. Daí caminhamos até aqui, 1950. Aí inventou a televisão. Então teve 1950 anos para que a tecnologia se desenvolvesse até a invenção do tubinho lá de imagens. De 50 até 2017 foram só 67 anos. E o que a gente tem daquele TV de tubão lá, né? Quando eu era criança tinha, a gente ligava às 6 para assistir às 7, o jornal, né? Tinha que esquentar as válvulas. E é verdade. E hoje, o que é você pegar ali, esses dias eu fui comprar um notebook ali na Fest, falei, eu quero um top aí da Apple, tem esse aqui. Abriu, nossa, quanto que é? 12 mil. Nossa, obrigado. Mandei arrumar o meu lá, esse aí. Paguei 270 para arrumar a tela, tá bom. 12 mil reais. Eu queria um top. Mas é a multiplicação da ciência. Ele diz lá, olha essa profecia. Mas você, Daniel, guarde segredo sobre essa profecia. Deixe-a selada para que ela só seja entendida perto do fim dos tempos, quando a ciência e o conhecimento se espalharão por todo o mundo. Uau! Não tinha como eles entender antes. Nós temos como entender agora a ciência, a tecnologia e o conhecimento web. Tudo que você quer saber hoje, o Google te conta. E o que o Google não conta, o Face conta, né? Beleza? Então essa é uma das grandes profecias de que a gente entende que há mesmo uma aproximação dos tempos finais. Outros problemas de ordem social, do esfriamento da fé. Sim, ele lhes responderá depressa. Mas a questão é, quando o Messias voltar, quantos que têm fé
e estão orando, eu encontrarei. Então você precisa ter fé e estar orando na hora que o Senhor voltar. Porque ele está questionando ali. Quantos? Medo, né? A incredulidade. Fatos que aprenderam dos santos profetas e nós, os apóstolos. Eles trouxemos as palavras do nosso Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e se rirão da verdade. Quantas vezes você vai falar para uma pessoa de Jesus Cristo e eles dão risada? Quantas pessoas apostaram e perderam? Caixas de cerveja que eu não durava 3 meses no mundo. Mas foi bom isso acontecer. Porque quando eu voltei, eu fiquei órfão do mundo e não tinha igreja para congregar. Então hoje a gente tem essa responsabilidade. Vou ensinar uma coisa para vocês. Quando vocês encontrarem uma pessoa na rua, principalmente se for um dependente químico, álcool, drogas, e ele for para uma clínica de recuperação, você tem que orar por ele enquanto ele estiver lá, e quando ele sair, você precisa se responsabilizar por ele. Tomar conta dele, estar perto, trazer ele para a igreja, buscar na casa, levar na casa. Isso foi feito comigo. Uma pessoa aqui da igreja me levava e me buscava, ficava me vigiando, junto comigo, para que eu me firmasse. Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente tem o desejo de fazer o bem às pessoas, mas a gente precisa fazer da forma correta. Muitas vezes eu não dou dinheiro para uma pessoa que está na rua, mas eu ofereço um alimento, ofereço uma palavra. Então é a forma correta de ajudar, de estender a mão. E a gente precisa entender que esses escarnecedores aqui, ó, eles vão se rir da gente. Eles vão evitar recepcionar a palavra de Deus. Mas cabe a nós estarmos atentos a isso. Saber que isso vai acontecer no final dos tempos. E estarmos cada dia mais nos aperfeiçoando para fazer o melhor para a obra de Deus. Eles dirão, Jesus prometeu voltar, não foi? Eles vão dizer. Então onde está ele? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação. Às vezes as pessoas falam, mas sempre teve guerra. Sempre teve fome. Jesus falou que voltava e não voltou. Porque eles não entendem do tempo. Eles não entendem que o tempo cronológico não tem nada a ver com o tempo de Deus. Nós precisamos nos ater às Escrituras e saber que pelos sinais das profecias as coisas estão se estreitando. Mas nós não conseguimos determinar o tempo. E nem como será na eternidade. Amém? Mais alguns... Essa palavra não sei se existe, mas eu criei e coloquei aqui. O indiferentismo. O mundo estará distraído em banquetes, festas e casamentos, tal como foi no tempo de Noé, antes da vinda repentina do dilúvio. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será na minha vinda. Jesus está falando isso, ó. Esse capítulo inteiro aqui, o 24, é um capítulo inteiro que ele fala dos últimos tempos. E ele está dizendo que o mundo vai estar distraído. Festa para cá, banquete. Quantas pessoas deixam às vezes de vir nos cultos por causa de festas, por causa de banquetes, por causa de assuntos sociais. E vai acontecer exatamente isso. Ele vai voltar de uma forma tão rápida que vai pegar todo mundo de calça curta, como dizia meu pai. Como diz meu pai até hoje, né? Não morreu. Apostasia. Apostasia é quando eu duvido da fé, quando eu me afasto da fé. Ele diz assim, ó, não se deixem levar nem tampouco enganar, não obstante o que eles digam, porque aquele dia é o dia do Senhor, não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus. E depois virá o homem da rebelião, que é o anticristo, o filho do inferno. Então tem duas coisas que vão acontecer. Por isso que é muito perigoso a
rebelião na igreja. Por isso que a gente ora muito, a intercessão ora muito contra o espírito de rebelião. Porque ela é um sinal evidente de que essas pessoas fazem parte do filho do inferno. As pessoas que se rebelam, as pessoas que falam mal, as pessoas que quebram uma igreja, que dividem, a função delas é essa função do filho do inferno. Se um dia você sentir que não é aqui o teu lugar mais, vá aos pastores da igreja, peça a bênção deles e vá em paz. Não faça rebelião. Isso não vai trazer prejuízo para o pastor e para a pastora. Vai trazer para a sua vida. Você vai fazer parte disso. Dessas duas coisas. Uma rebelião contra Deus e depois o homem da rebelião, que é o filho do inferno. Os cultos demoníacos. Entretanto, o Espírito Santo nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja. Ele não está falando de gente do mundo. Ele está dizendo que alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de mestres com ideias de inspiração diabólica. Olhe, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que é gente do mundo que vai ser enganada. Ele está dizendo que pessoas da igreja se desviarão de Cristo e vão seguir pessoas com uma mentalidade diabólica. E o maior de todos os sinais, a parábola da figueira, também é Jesus falando. Agora aprenda uma lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, você sabe que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que a minha volta está bem próxima. Então, finalmente, esta era terminará. Aí ele está falando de todos aqueles versículos que nós vimos. Ele está falando que não é separadamente, como as pessoas dizem, sempre teve guerra, sempre teve... Não. É quando tudo estiver acontecendo junto. Tudo junto. Quando você começar a pipocar as notícias de que tudo isso está acontecendo, tudo que está sendo descrito aqui nesse capítulo 24 de Mateus, aí você vai entender que essa era está no fim. Jerusalém liberta dos gentios. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. Então Jerusalém ela será conquistada por gentios, mas quando ela for liberta é a volta do Senhor. Por isso que tem um salmo que diz: orai pela paz em Jerusalém. A hora que o negócio lá acalmar, fique esperto. Porque enquanto está aquela guerra ali, aquela indecisão, não se cumpre a profecia. A hora que houver paz, a hora que ela estiver liberta dos judeus, a hora que eles se converterem, eles entenderem que aquele que eles pregaram na cruz era o Messias que eles estavam esperando, aí é a hora 11ª. Nós estamos na hora 11ª. Aí é a hora do 1/10, que é a 12ª hora. Aí o Senhor volta. Tem uma passagem muito interessante. Jesus, uma semana antes, um domingo antes da sua ressurreição, ele entra em Jerusalém montado num burrinho. E ele está montado nesse burrinho, está entrando em Jerusalém, e o povo reconhece o Messias. E começa com os ramos, Hosana, aquele que veio em nome do Senhor, começa a adorar ele. Nesse mesmo momento, a Escritura relata um texto, um diálogo que está acontecendo lá no templo. Os fariseus estão lá discutindo quando que virá o Messias. Vai ser bem assim no mundo. Há igrejas tão compenetradas, tão centradas na palavra, que eles não abrem os seus olhos para o Espírito Santo pela obra do Espírito Santo. Eles não creem no Espírito Santo. Na aula Seitas Heresias a gente fala dessas igrejas. Então, eles vão estar discutindo quando que virá o Messias já veio, gente. Ele já veio, ele já se entregou, ele já fez a obra da cruz, já estamos há 2017 anos depois disso, e tem pessoas esperando o Messias ainda. Tem religiões, seitas que ainda esperam o Messias. Assim como os fariseus. E Jesus lá montado no burrinho.
Ele veio de uma forma que ninguém esperava. Ele não veio como rei para governar aqui na terra. Ele veio para conquistar um povo que vai governar com ele lá na eternidade. É outro nível, é outra coisa. Nascimento da nação israelita. Olha esse sinal importante. Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já ouviu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Ele está perguntando. Uma nação aparece assim num instante? Mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz seus filhos. Isaías 66, 8, 700 anos antes de Cristo, 2760 anos antes de Israel nascer. Isso aconteceu. Isso aconteceu por quê? Porque o tempo dos gentios, ele começou lá no cativeiro de Judá, quando Nabucodonosor levou cativo os judeus para um cativeiro que durou 70 anos. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, votou, aliás, há alguns que dizem que o voto dele foi o voto de Minerva, ou seja, aquele que decidiu pela criação do Estado de Israel. Num dia foi decidido que a Palestina seria dividida, um seria o Estado de Israel e outro seria o Estado árabe. Por isso que tem essa pauleira até hoje. Porque quando Nabucodonosor veio e levou Judá embora, Israel ficou sem nação. Depois, quando voltou Neemias e reconstruiu os muros, aquela cidade não durou muito mais tempo. Como nação, ela foi extinguida. E só em 1947, com uma resolução da ONU presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, é que se criou o Estado de Israel novamente. Olha a profecia aqui, ó, perguntando: você já viu um país, uma nação, num dia só se criar? Isso aconteceu. Então isso é uma profecia também tremenda. Isaías 66, 8, que a gente consegue entender, né? Como algo que Deus nos trouxe. E o arrebatamento, então? Ele diz assim, ó a referência lá do arrebatamento. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o vibrante brado do arcanjo e com o vigoroso toque da trombeta de Deus. E os cristãos que estão mortos serão os primeiros a levantar-se para ir ao encontro do Senhor. Então nós, os que ainda estivermos vivos e restarmos na terra, seremos arrebatados até eles, né, nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Aí está o motivo porque a gente crê que o arrebatamento é pré-milenista. Paulo, um pouquinho antes, diz que é para as pessoas não ficarem chorando por aqueles que morreram. A gente tem que ter um tempo de luto. Afinal de contas, é uma pessoa que a gente ama, que se vai. Mas a gente tem que ter essa visão da eternidade. Se morreu alguém da tua família que é cristão, fique sossegado. Ele foi para a glória. Você que está ferrado aqui nesse mundo ainda tenebroso. Né? Agora, se a pessoa não tinha Cristo... existe um tempo na Bíblia, não sei se fala desse tempo na Bíblia, do tempo de luto. Existe um tempo para isso? Tem, a Bíblia fala de um luto que a gente tem. Ela não diz um tempo, é 7 dias. Não diz. Mas há um tempo para que a gente se recupere da perda, né? Existe, eu já não sei aonde está, mas eu já ouvi nesse tempo de luto. Provavelmente é Levíticos. Levíticos que tinha essas leis, essas regras, né? Mas é um tempo que a gente precisa tirar para chorar. Havia um lamento por aquela pessoa. E depois, assim como Davi. Davi chorou pela criança, Davi fez o contrário. Ele chorou pela criança enquanto ela estava doente. E jejuou. A hora que ela morreu, ele falou, então fechou. O Senhor levou, foi lá, comeu, lavou seu rosto, se alimentou.
seguiu a sua vida. É isso que há um tempo que você planteia e depois... a gente fala isso porque tem pessoas que, meu Deus, a pessoa já morreu faz 5 anos, está lá chorando, se lamentando, acendendo vela, enche a casa de foto, é uma piração, uma idolatria ao morto. Né? O morto já era. Então essa referência é importante para vocês anotarem na Bíblia de vocês. Né? Ela fala do arrebatamento. Deixa eu passar muito. Mais uma coisa importante, a certeza da volta de Jesus. Por isso que é importante a gente estudar a escatologia. E depois que eu for... Porque assim, ó, muitas pessoas podem dizer, mas como você sabe, né? Então o arrebatamento ele é a ascensão da igreja de Cristo aos céus para o encontro com o noivo. Esse evento ocorrerá em um futuro não muito distante, pois os eventos que temos presenciado nos mostram isso. Aquilo tudo que a gente estudou. E a gente entende então que são esses que subiram são aqueles que aceitaram e foram batizados, meditam e vivem a palavra diariamente, se alimentam da palavra, eles têm visão da eternidade. E o rapto significa permanecer na terra, e o arrebatamento justamente é o rapto. E a tribulação não. A tribulação significa que você vai permanecer um tempo aqui na terra. Então a gente vê aqui que Jesus dizendo assim, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se há muitas moradas, a gente entende que há vários níveis. A gente entende que no céu há uma hierarquia. Aqueles que estão mais próximos do trono de Deus e aqueles que não estão tão próximos assim. Tranquilo, se eu estiver na eternidade, eu posso estar lá do ladinho do portão, desde que esteja para dentro, né? Tranquilo. Mas a gente entende isso, que ele vai preparar um lugar. E esse lugar, ele diz que depois ele volta para nos buscar. Enquanto estavam falando à vista, enquanto estavam forçando a vista para olhar novamente o céu, 2 homens vestidos de branco apareceram ali entre eles e disseram, homens da Galileia, por que vocês ficam aqui olhando para cima? Jesus foi embora para o céu e algum dia, tal como foi, ele voltará. Esse aí era o dia da ascensão de Cristo. O pessoal ficou lá, mas cadê? Onde foi? Daí os anjos chegam e ficam olhando, já faz 3 horas e meia que vocês estão olhando para cima. Ele já foi, mas ele vai voltar. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá pela 2ª vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Então, os pecados foram tirados lá na cruz. Por que eu tenho que me apropriar da cruz? Por que eu tive aula de cruz de salvação? Porque eu tenho que entender da cruz, que os meus pecados foram tirados da cruz. E ele diz que ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Então, se eu pequei, eu não posso me desesperar e achar que tudo agora não vale a pena, então eu vou chutar o balde, o pau da barraca e me afundar de vez. Não. O pecado ele vai acontecer em nossas vidas por causa da nossa condição humana. Mas a palavra de Deus diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Então eu levo esse pecado que eu não estou conseguindo resistir lá na cruz. Senhor, me ajuda nessa situação. É algo que tem me dominado, é algo que tem me tirado do centro. Porque ele diz que ele morreu uma só vez. Então eu não posso ficar levando Jesus toda hora na cruz e pregando ele lá na cruz. Deixe que eles já fizeram isso. E não posso ficar me acusando. Deixe que já tem alguém que acusa você dia e noite diante de Deus, que é Satanás. Então não adianta eu me acusar ou acusar os irmãos, pior ainda. Já tem alguém para fazer isso. Já tem alguém para morrer pelos teus pecados. O que você precisa é se apropriar da obra da cruz na sua vida e dizer, eu sou salvo pelo sangue do Cordeiro. E o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, eu rejeito o pecado.
e inserir isso na sua mente. Aquele que disse todas essas coisas declara: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou, como algumas traduções, Maranata. Vem, Senhor Jesus. O que é o arrebatamento dos santos, então? É o encontro da noiva, da Igreja de Cristo, com o noivo Jesus nos ares. É a ascensão da Igreja de Cristo para o céu, para o encontro do noivo. É o cumprimento de uma promessa. É um ato de misericórdia de Deus, evitando que os santos, as novas criaturas, sofram os juízos da grande tribulação. Para Deus está certo que vai ter a grande tribulação. Então, o arrebatamento é um ato de misericórdia para que a gente não precise passar sobre a tribulação. É a reunião dos santos com Cristo para gozar da constante companhia e manifestação de Cristo longe das contingências desse mundo. Marca o fim da dispensação da graça. Isso é triste. O arrebatamento foi, o Espírito Santo foi junto. Acabou o tempo da graça, que se iniciou lá em Pentecostes, termina no dia do arrebatamento. E a plenitude dos gentios é a conclusão do propósito de Deus nesta dispensação, que é o chamamento entre os gentios de um povo com o nome de Cristo. Tipo, uma boiada, né, que Deus deu para nós, gentios, porque a palavra de Deus diz assim: veio para os seus, mas os seus não o quiseram, os seus o rejeitaram. Então todos aqueles que se fizeram, através da sua boca, confessaram o seu senhorio, recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que tremendo isso. Quem será arrebatado? Fala assim: eu. Todo mundo falou eu? Fala eu. Ah, bom. As novas criaturas. Quem é a nova criatura no Senhor? Amém. Quem é a nova criatura do Senhor? Amém. Vocês não querem ser salvos, não? Amém. Ó, as novas criaturas serão salvos. Os vigilantes. Não é o vigilante, né, aqui da igreja. Ele também vai ser salvo, mas é aquela pessoa que vigia. A palavra de Deus diz para a gente vigiar e orar. A palavra de Deus não diz para você orar e depois vigiar. Ela diz para você vigiar primeiro. Viu como é importante ser vigilante? Os espiritualmente abastecidos. Nessa casa tem o quê? Gente, vocês tinham que dizer em uníssono: pão! Nós passamos o domingo inteiro escutando esse homem falar que tinha pão nessa casa. Espiritualmente abastecidos, o pão da casa de Deus. Amanhã no grupo familiar vocês vão ouvir falar bastante disso. Os que anseiam a volta do Senhor. Quem mais? O arrebatamento será algo repentino, surpreendente. Surpresa. O que significa... e o que significa não ser arrebatado com os santos? Significa que está no brejo. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estavam cuidando dos seus trabalhos caseiros. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam preparados, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor vem. Tá, vamos falar uma coisa para vocês aqui. Existem alguns que vão pregar assim: arrebatamento é 50%. Né? Ele está dizendo que um vai e outro fica. Eu não entendo assim. Né? Não é possível que todo mundo vá para a igreja e só metade vai. Né? Eu entendo assim que essa escritura ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que é para a gente ficar atento. Porque aqui diz que 2 mulheres estavam cuidando dos seus trabalhos caseiros. Ou seja, muitas vezes a gente vai estar, 2 pessoas vão estar cuidando das mesmas coisas. Mas a gente precisa saber qual que é a motivação do nosso coração. Será que a gente está fazendo a obra de Deus e essa obra de Deus representa o Senhor Jesus? Ou será que é uma obra meia boca? Será que é uma obra morta? Por isso que a gente tem que ter... Vocês já tiveram aula de obras mortas? Então, é justamente disso que ele está falando. Porque Jesus vai dizer lá para alguns: eu não conheço você. E a pessoa vai dizer: mas como? Eu dava aula lá no TD? Tá louco? Você não me viu lá? Eu não conheço você. Qual que era a tua motivação? O que você reproduziu no meu reino? Quantas pessoas você trouxe? Quantos que você teve oportunidade, você falou?
Então tudo isso vai ser pesado na balança. Ele é o justo juiz. Imediatamente após o arrebatamento dos santos, com a retirada do Espírito Santo do mundo, Satanás estará com liberdade para agir e realizar o seu ministério iníquo no nosso planeta. Então esse é o que vai acontecer durante esses 7 períodos, né? O Espírito Santo será retirado e Satanás terá caminho livre. Durante a tribulação, 2 coisas vão acontecer. A primeira é o tribunal de Cristo, onde se dará o teste das obras e distribuição dos galardões. Então, aquelas pessoas que forem arrebatadas, aquelas pessoas que foram retiradas da sepultura, aqueles que morreram com Cristo e aqueles que estiverem vivos e estiverem salvos, serão levados para o arrebatamento, para o encontro com Cristo. E lá vai acontecer 2 coisas. A primeira delas é o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é, veja bem o que eu estou dizendo, não é um tribunal de julgamento. Lá não estará sendo julgado se você vai ser salvo ou não. Se você está lá, é porque você já é salvo. É porque você aceitou o senhorio de Jesus Cristo e quando houve o arrebatamento você foi levado. Lá vai ser julgado as suas obras. Né? O teste do galardão, daquilo que você reproduziu aqui na face da terra. As pedrinhas, as coroas, as pedrinhas nas suas coroas, aquilo que você trouxe daqui, o legado da tua vida cristã. E a distribuição dos galardões. Galardões, a palavra galardão é uma recompensa. Então, quer dizer que se haverá uma recompensa, é porque alguns vão ganhar mais do que os outros. Certo? Se haverá recompensa, alguns vão ser mais recompensados que outros. E se Jesus falou que há muitas moradas, alguns vão morar mais perto e outros mais longe. Tranquilo até aí? Nenhuma heresia? Deixa eu fechar aqui um pouco. Se vocês sentirem muito calor, dá para a gente ligar os ventiladores. Mas a voz do Fabiano é bem alta e a minha está sem microfone. E a minha está indo embora. Bodas do Cordeiro. Então, depois do arrebatamento, a igreja sobe, vai ao encontro de Jesus para 2 eventos. O primeiro evento, Tribunal de Cristo. O segundo evento, Bodas do Cordeiro. Na visão em Apocalipse, João viu e ouviu as multidões celestiais louvando a Deus, porque a festa das bodas do Cordeiro estava prestes a começar. Então, quando você lê lá em Apocalipse, lá tem uma descrição do que João, o apóstolo João, viu e ouviu. Os céus se abriram e ele viu uma grande festa, as bodas do Cordeiro, onde as pessoas, a igreja estava reunida para festejar com Jesus essas bodas. Isso lá, logo depois do arrebatamento, aconteceu com os salvos. E quando que vai se dar esse período de grande tribulação? O que vai acontecer? Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12. Paulo escreve aos Tessalonicenses contando o que vai acontecer. Quanto à obra que este homem da rebelião, lembra o filho do inferno? O homem da rebelião e do inferno fará quando vier, ele já está em marcha. Porém, ele mesmo não virá enquanto aquele que o está retendo não se afastar do caminho. Quem que está retendo ele? O Espírito Santo. E então aparecerá esse Nico, a quem o Senhor Jesus queimará com o sopro da sua boca, aleluia, glória a Deus, e o destruirá com sua presença quando voltar. Este homem do pecado virá como instrumento de Satanás, cheio de poder satânico, e iludirá todo mundo com espetáculos fora do comum.
Gente, por que é perigoso esse povo que vem na igreja atrás da benção? Quero minha benção, quero meu milagre. Se Deus não falar comigo, estou de bico com Deus. Cara, você vem para a igreja porque você é nova criatura. Você vem para a igreja para adorar o teu Criador, aquele que se importou com você a tal ponto de enviar o seu filho para morrer na cruz no teu lugar. Você vem para a igreja para agradecer, ser grato, porque você tem uma morada no céu. A consequência de você ter uma vida em santidade, em obediência, vai trazer sobre você as bênçãos de Deus. As bênçãos correm atrás de você. Não é você que fica que nem um macaco de galho em galho, de igreja em igreja, atrás da bênção, do eis que te digo, do sapatinho de fogo. Por favor, essa mentalidade de crente do fogaréu já era. Né? Nós temos o fogo do Espírito Santo em nós, habita em nós. Nós temos livre acesso ao trono. A palavra de Deus já garantiu isso para nós. Amém? Então, é muito perigoso. Por quê? Porque ele vai iludir todo mundo. Esses dias, pelo amor de Deus, eu estava mexendo nos canais lá, parei numa igreja lá, tinha um cara vestido com um saco, um gordão, assim, bem grandão, um saco de sei lá, de estômago, do que era. Ele cortou um cara lá que era idético, pegou o sangue do cara, enfiou na boca e disse que nada fazia mal para ele, que ele ia curar o cara, e que não sei o quê. Meu Deus do céu. Eu não vou nem dizer que é uma igreja aqui. Sabe? Umas coisas assim que você não acredita, cara. Umas coisas assim fora da casinha, fora total. E a igreja assim, ó. Agora, olha para as pessoas, começa a olhar um por um para você ver a cara deles. Tudo atrás da benção. Né? Vai indo atrás da benção. Então ele fará espetáculos, né? Fingirá que faz grandes milagres. Ele enganará completamente aqueles que estão a caminho do inferno, porque eles disseram não à verdade. Ele vai enganar aqueles que estão a caminho do inferno. O cara está indo para a igreja achando que está indo para a igreja, mas ele não está indo para a igreja. Ele está indo para o inferno. Né? Recusaram-se a crer nela e amá-la, a palavra, e a deixar que ela os salvasse. Portanto, olha quem que vai permitir. Deus permitirá que eles creiam de todo o coração nessas mentiras, e todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer em seus próprios pecados. É uma palavra dura que ele enviou à igreja de Tessalônica. Ele falou, cara, vocês estão tudo fora. Vou mandar uma palavra, uma carta para vocês, para colocar vocês na linha de novo. O problema não é a gente se perceber fora. O problema é a gente nem se ligar que está fora. Ou pior, se ligar que está fora e continuar fora. Por isso que a palavra de Deus, o Fabiano está dando essa aula ali, ó. É como aquele nível lá, não sei o nome, quem é pedreiro sabe. Você coloca lá o pêndulo lá, para saber se a parede está retinha. Cara, a palavra de Deus faz isso com a gente. Se a gente está meio, né, com labirintite, ela traz a gente para o centro de novo. O caminho. A palavra de Deus diz que há dois caminhos. Um é largo, tranquilo, é que nem a praia. Né? O outro não, o outro é dificultoso, é a estrada graciosa. Tudo isso. Por quê? Porque tem limite. Se você sair, cai fora. Né? A gente tem que ter cuidado. A palavra de Deus ela serve para nos proteger, não é para nos oprimir. Desculpa, eu queria voltar um pouco. Então, os salvos da segunda vinda de Jesus, eles não participarão das bodas do Cordeiro? Os salvos que vão participar das bodas do Cordeiro. A primeira ou na segunda? Na primeira. E os dias da segunda vinda? A segunda vinda, ele vem, né? Ele vem com... Nós vamos falar daqui a pouquinho, da segunda vinda. Os salvos da primeira vinda, ó, no tribunal de Cristo, acontece o arrebatamento. O pessoal sobe, a igreja sobe. Quem vai primeiro? Os mortos em... Qualquer morto, vai? Os mortos em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo vão primeiro. Depois, nós, os que estivermos
vivos e salvos. Vamos ao encontro do Senhor. O Senhor está nos ares. A igreja vem ao encontro do Senhor. Como que o nosso corpo vai ser? Não diz. Só diz que nós vamos ser o corpo glorificado. Não vai ser essa matéria. Pode até ter matéria, mas não sei que matéria que é. Como Jesus diz que Jesus está no céu com o seu corpo glorificado. Quando acontecer isso, nós vamos para o tribunal de Cristo, onde vai ser avaliado as nossas obras. Elas vão passar pelo fogo. O que for madeira, feno, vai ser tudo queimado. Só vai ficar o que for ouro, que são as obras que nós fazemos para Deus. O que for prata, que são as obras que nós fazemos para Jesus. E as pedras preciosas, que são as obras que nós fazemos quando nós trazemos as pessoas para o reino de Deus. As pedrinhas da nossa coroa, aquelas pessoas que vieram a Cristo através das nossas vidas. Aí vai ser distribuídos os galardões. Nesse tribunal, é um tribunal para recompensa, não é um tribunal de julgamento. As bodas do Cordeiro acontecem aí, nesse momento. Quando a igreja estiver reunida, elas vão, como está escrito lá em Apocalipse. Na visão em Apocalipse, João viu e ouviu as multidões celestiais louvando a Deus, porque a festa das bodas do Cordeiro estava prestes a começar. Então vai acontecer isso. Enquanto isso, aqui na terra, a coisa está preta. O bicho pegou. Entendeu? O pessoal vai estar tudo em festa lá em cima. Né? E nós aqui embaixo. Nós não, em nome de Jesus. Se não tiverem aqui embaixo. Pelo menos eu vou dar aula. Então, e aqui ele fala: tudo que acontecerá, ó, tudo isso aqui, ó, vai acontecer no período da grande tribulação. 3 anos e meio. Oi? Que é os 7 anos. 3 anos e meio, que vai estar tudo beleza. O cara lá, o filho do inferno, vai aparecer com uma grande autoridade mundial. Ele vai alugar a cabeça de muita gente. E depois de 3 anos e meio, ele vai se revelar. Então, a sua duração será de 7 anos, indo do arrebatamento dos santos até o retorno de Jesus, a segunda vinda. Já vamos chegar lá. Olá, ó. Lá veio o noivo para pegar sua noiva. Né? Essa é a boda do Cordeiro. E aqui está o tribunal de Cristo, onde nós vamos receber de Cristo a nossa coroa, que são os nossos galardões. Aquilo que a gente fez de obras aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo estará com sua igreja celebrando as bodas dos céus, né? E o julgamento dos salvos visando a distribuição de galardões. Tranquilo. O acontecimento dos céus, o tribunal de Cristo, que é um julgamento para o cristão, sendo dirigido, portanto, àquele que passou pelo ato regenerativo de sua inclusão na morte de Cristo na cruz do Calvário e de sua ressurreição, experimentando assim o novo nascimento. Então veja bem, como é importante a gente tomar posse da cruz em nossas vidas. Porque nós não podemos fazer nada para estarmos lá, porque Cristo já fez. Está pronto. É que nem às vezes eu peço alguma coisa para minha mulher fazer, ela diz, eu vou fazer, mas não é porque você está dizendo, é porque eu já ia fazer. Para não dizer que eu estou dando ordem, né? Eu já ia fazer. Então você não vai ser salvo, você já é salvo. Amém. Amém. Porque Cristo já morreu por você. Você já aceitou o senhorio dele, você é salvo. Agora o que você precisa é andar naquele caminho da graciosa ali, pianinho, né? Para não escorregar no tomate. Para analisarmos os acontecimentos do tribunal de Cristo, é necessário que tenhamos bem firmados os conceitos dom e recompensa. Lá não é por causa do dom, é por causa da recompensa. Dom é algo que o Senhor dá a você para você exercer esse dom e utilizar ele no reino de Cristo aqui na terra. Lá ele vai tratar da recompensa. Então, salvação é igual dom, que é igual graça, vida eterna. Então a salvação é um dom que recebemos de graça, através da graça, e vamos à vida eterna.
O galardão é uma recompensa, é através da obra no reino de Cristo. Então são duas coisas distintas, o dom e a recompensa. Duas coisas que vão ser distinguidas em cada um de nós. O que aconteceu? Edifício da eternidade. Na minha casa muitas moradas. Jesus falou isso. Ele também disse outra coisa. Ele disse que João falou que vai ter um tribunal onde vai ser distribuídos os galardões, né, as recompensas. O que eu vou mostrar aqui é o que eu penso, não está na Bíblia. Mas, como o Djalma Toledo falou aqui na igreja, eu vou usar a minha imaginação santificada para entender isso e para mensurar e para a gente, na nossa mente limitada, tentar entender pelo menos um tantinho. Se ele disse que há muitas moradas, é porque tem vários lugares. Se ele disse que haverá um galardão e uma recompensa, é porque cada um de nós vai receber diferente. Né? Então, nós precisamos fazer tudo para quando a gente for lá para o céu, a gente morar na cobertura celestial. Então vamos sair, pregar o Evangelho, trazer as pessoas para Cristo, fazer a nossa obra aqui na face da terra da melhor forma que pudermos. Para um dia o Cordeiro chegar e dizer: filho amado, beleza, tá uma coroinha, tá outra coroinha, tá outra coroinha. Né? A gente vai receber os galardões. Porque eu quero passar a minha eternidade aqui, ó, na cobertura, piscina, churrasqueira, tranquilo. Eu não quero passar a minha eternidade lá no quartinho do zelador. Os dois vão estar salvos. Mas aonde que você quer estar? Na cobertura celestial ou no quartinho do zelador? Coloca a televisãozinha lá no finalzinho, aquela de tubo. Claro que é uma brincadeira. Mas ele fala que há muitas moradas. Ele fala também que haverá recompensas, que haverá um galardão. E a gente entende que, muitas vezes, a salvação, ela vem a todos nós. Porque a gente não pode conceber alguém que tem uma vida na igreja mesmo, né? ou até não na igreja, não sei. A misericórdia do Senhor é tremenda. Só que tem uma vida honesta, o cara trabalhou, viveu honestamente a vida inteira, talvez não tenha oportunidade, ou nunca alguém foi na casa dele oferecer Jesus para ele. A palavra de Deus diz que todo que confessar o Senhor será salvo. Mas eu não sei o que vai acontecer nos últimos segundos de vida de uma pessoa. Eu só sei que um dia tinha 2 criminosos na cruz com Jesus. E um deles aceitou o senhorio de Jesus, minutos antes de morrer. E Jesus salvou. Então o nosso papel não é julgar quem vai para o céu ou não. O nosso papel é garantir que a gente vai. Se cada um garantir o seu, já está bom. Né? E se cada um puder levar um consigo, é melhor ainda. Imagine se levar 2, 3, como a palavra diz que 1000 irão comigo. Então aí fica só um lembrete, né? Você pode morar na cobertura ou no quartinho do zelador. Só lembre que é para a eternidade. Tirando as brincadeiras, o que acontecerá no período da grande tribulação na terra? Acontecimento político, estabelecimento do império do anticristo. No período de 3 anos e meio haverá a pregação poderosa de 2 testemunhas. Alguns especulam Elias e Moisés, porque foram arrebatados, não morreram, não encontraram a morte. Né? Então, só que a gente não sabe, é só a especulação. Haverão 2 testemunhas que estarão pregando aqui durante a tribulação. Ou seja, pode ser até pessoas que não subiram, mas é propósito de Deus que haja essas 2 testemunhas. O templo do Senhor em Jerusalém será reconstruído. Tem um biruta aí construindo um monte de templo de Salomão. No meio da grande tribulação, o governante mundial, olha só, que entrará no Santo dos Santos do templo e exigirá a adoração dos israelitas. Ó, isso aconteceu lá no livro de Ezequiel, se você ler lá. O templo foi violado lá no templo de Ezequiel. Período final da grande tribulação, o mais trágico de toda a história.
e a morte das duas testemunhas. Isso vai acontecer nesse período de 3 anos e meio. E a batalha do Armagedon. Então o anticristo vem, isso é uma representação, né? do anticristo. E ele vai ter o governo mundial. Ele vai entrar no templo de Jerusalém e vai exigir a adoração dos judeus, dos israelitas. Só que, Jesus voltará. O nome Armagedon deriva de Megido, uma planície envolvendo o Monte Carmelo. Lembra que tinha lá, quando separou a tribo do sul, Judá, e a tribo do norte, Israel, uns adoravam em Jerusalém e outros adoravam no Monte Carmelo, nesse lugar aí. E eles juntaram todos os exércitos do mundo perto do lugar chamado em hebraico Armagedon, a montanha de Megido, ou Megido em algumas traduções. Está lá em Apocalipse 16:16, onde vai ter uma grande batalha. Como Jesus virá? Com a igreja arrebatada e um exército de anjos e combaterão contra os exércitos concentrados na planície de Megido. Então aqueles que subiram terão seus corpos glorificados e vão, junto com Jesus e os anjos, retornarem nessa segunda vinda para uma grande batalha. Haverão pessoas aqui na terra ainda que não terão esse corpo glorificado, que provavelmente sentirão o efeito dessa guerra. Com grande ira para punir toda iniquidade, como um guerreiro, como um rei para que de Jerusalém possa reinar sobre o mundo inteiro, e como um dominador sobre todos os povos da terra. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas se quando ele voltar, aquelas pessoas que não aceitaram ele, o que vai acontecer? A palavra de Deus diz em Apocalipse que haverão pessoas que se esconderão em cavernas. Então é possível que uma geração sobreviva ainda no milênio sem ter se convertido. Porque a palavra dá esse parecer dizendo dessas pessoas que se ocultarão durante o milênio. E no período do milênio as pessoas vão viver normalmente aqui na Terra, só com uma outra concepção, com o governo de Cristo sobre elas. Um período de grande bonança, um período de prosperidade, um período onde as pessoas vão estar todas unidas. Inclusive, os testemunhos de Jeová falam muito disso. Por isso que eles não creem no Espírito Santo, eles não creem em Jesus Cristo, eles creem só em Deus. E eles dizem que eles não tem céu, não tem nada, que eles vão morar aqui mesmo. Justamente por causa dessa passagem que fala do milênio, onde Jesus vem e reina. Os homens ímpios se esconderão da sua face. Será recebido por Israel com grande pranto, por verem em Cristo as marcas do seu sofrimento. A palavra de Deus diz que quando Jesus vier, o pessoal lá de Israel que vai entender que eles tinham, que o Messias veio e eles mataram o Messias, né? E eles vão ver as marcas do Cordeiro e eles vão ficar desesperados. Jesus destruirá os exércitos inimigos de Israel concentrados em Megido. Ele ainda vem para resgatar Israel, porque é profético. Estabelecerá o trono do juízo das nações, extinguirá a transgressão e dará fim aos pecados e expiará a iniquidade. Vai limpar esse planeta. Trará justiça eterna, selará a visão e a profecia e ungirá o Santo dos Santos, o lugar que foi violado. O anticristo e seu profeta serão punidos diretamente por Cristo. Gente, ele vem ungir o Santo dos Santos. Por isso que a gente unge a nossa casa, por isso que a gente unge os lugares que a gente tem de trabalho, ou enfim, algum lugar, a gente unge justamente porque tem uma base bíblica. Esse Santo dos Santos ele foi profanado pelo anticristo. Então quando Cristo vier, ele vem ungir esse Santo dos Santos. E o anticristo ele vem e seu profeta serão punidos, o anticristo e o seu profeta serão punidos diretamente por Cristo. Porque a palavra lá atrás diz que com o sopro da boca dele, ele vai contaminar, incendiar, queimar o anticristo. E o reino milenar. O que é o reino milenar? Será estabelecido após o juízo das nações, quando todos os impenitentes serão mortos.
Jesus governará de Jerusalém com aqueles que foram arrebatados, a sua igreja, que em corpo glorificado, olha, isso está lá nas Escrituras, cumprirão as ordens de Jesus para o juízo dos povos. A palavra de Deus diz que nós vamos julgar aqueles que foram arrebatados, que voltarem com Cristo e vão trazer juízo sobre as nações. As nações terão sido dizimadas pelas guerras, e o reino milenar será formado apenas por novas criaturas, que repovoarão a terra e viverão dentro de um novo sistema. O governo e o sistema implantado. O sistema de governo, então, será estabelecido, será teocrático monárquico, ou seja, Jesus como rei governará. Aí sim vai funcionar, que é Jesus mesmo que vai governar. Os santos do arrebatamento, aprovados no tribunal de Cristo, reinarão em corpos glorificados, juntamente com Jesus. Então haverão santos que foram aprovados e que reinarão com Jesus, juntamente com ele, com seus corpos glorificados. E todos os povos da terra virão anualmente a Jerusalém para adorar Jesus e o Cristo. Quer dizer que vai ter gente aqui na terra. Pessoa, como eu e você, de carne e osso. Além daqueles com corpos glorificados, além dos anjos, e Jesus como governante supremo de tudo isso. É o que nos revela as Escrituras. E os acontecimentos do juízo final, o dia eterno. Com a eliminação do último inimigo, que é a morte, Jesus encerra sua obra redentiva, ou seja, o resgate do homem e do sistema implantado no mundo às condições e características da criação. Ou seja, nós vamos retornar lá no início. A Bíblia começa Gênesis 1:1 e depois tem Gênesis 1:2. Nesse período aconteceu um cataclisma. Alguém foi lançado lá de cima e transformou a criação, o estado original. Mas isso é um outro papo, um outro assunto. Fala, gente. Então, para mim ainda ficou meio confuso essa parte, porque realmente os testemunhos de Jeová, eles falam que o reino não vai ter no céu. O céu é a terra, né? Mas aí você acabou de falar que ainda haverá um reino constituído por um governo de Jesus Cristo. A igreja subiu. A igreja subiu. Os salvos subiram. Ficou gente aqui na terra que passou por um período de 7 anos de tribulação. As pessoas que ficaram aqui vão crer, porque as Escrituras dizem que Jesus vem e se apresenta para o povo de Israel, e o povo de Israel entende então que ele era o Messias. Então, quantas pessoas, por exemplo, são crentes na tua casa? Todos? Na tua família, então? Toda a tua família? Poucos. Então tá. Se Jesus viesse hoje, poucos subiriam, os outros ficariam. Esses outros que ficaram, eles vão passar pelo período de tribulação. A palavra de Deus não diz que eles vão ser julgados, vão morrer e vão para o inferno. A palavra diz que vai ter um período de tribulação. Nesse período de tribulação, se com o Espírito Santo você fala de Jesus quase enxotado, xingado, imagine sem o Espírito Santo. Quem que vai convencer essas criaturas da justiça, do juízo e do pecado? Só a misericórdia divina. Mas essas pessoas existirão. Quando Jesus voltar, ele vem para uma guerra que será estabelecida lá em Megido, lá no Monte Carmelo, onde exércitos, eu não quero entrar no mérito, porque algumas pessoas dizem, exército da Rússia, da China, países que não se converteram ao cristianismo, virão contra Israel. E quando isso acontecer, haverá um cataclismo, uma guerra mundial mesmo. Porque haverá um governante mundial. Esse governante mundial é o anticristo. Ele alugou a cabeça de um monte de gente e se tornou governante mundial. Mas isso tudo são conjecturas. As coisas que estão na palavra de Deus. Qual que é a tua preocupação assim? O que você quer saber mesmo? Se existirão ou não pessoas? A palavra diz que sim. A palavra diz que haverão pessoas. Porque a palavra não diz que elas serão eliminadas. Não, de jeito nenhum.
Só tem só um arrebatamento. Esse arrebatamento acontece, como eu falei ali, por causa da misericórdia do Senhor com os salvos, porque Ele não quer que essas pessoas passem pelo arrebatamento. Gente, vai ser o período mais terrível da humanidade. Então isso, as pessoas vão subir para não passarem isso aqui. E lá vai ser constituído um exército que vai voltar com o Senhor. Agora, existe o pós-milenismo, que não acredita em nada disso. Daí vai contra as escrituras que a gente apresentou ali. Por isso que eu falei que é uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado. Tem que ficar juntinho da Bíblia, não pode sair. Se sair, daí, cara, eu já li tanta coisa. Professor, e esse anticristo que o senhor está falando tanto aí, ele é um líder político? É um líder político. Um líder mundial. Por isso que é perigoso essa globalização, essa União Europeia, os países se transformarem numa coisa só. Não ter a sua individualidade. Deus criou 5 continentes, raças diferentes. Quando todo mundo quis se juntar, o que ele fez? Cada um vai falar uma língua. Sobe todo mundo daqui. Lá em Babel. Porque eu já ouvi falar que o anticristo vai ser a Lúcifer. Ele vai ser dirigido por... Mas não vai ser Lúcifer. Lúcifer não tem o poder de se materializar em homem. Não tem, só Jesus. Jesus entrou no mundo da forma correta. Lúcifer é ilegal. Jesus entrou em forma pela mulher. Em forma de homem, viveu e ressuscitou. Lúcifer não. Ele não tem corpo, não tem matéria, ele não tem legalidade. Tem uma parte que fala na Bíblia, eu acho que nesse período que entra aquela parte que fala da marca da besta, é esse anticristo. Isso, que vai exatamente. colocar na terra. Ele vem com um modelo político em que provavelmente a moeda vai ser abolida e você vai ter como se fosse um cartão de crédito, um chip, que vai ser colocado e sem aquilo você não tem poder aquisitivo. Não tem... Mas como eu disse, tudo isso é conjectura. A palavra não... Hoje mesmo, esses dias eu fui pegar um ônibus e o cara falou, não, o dinheiro não pode, tem que ter o cartão. Eu falei, sério? Eu vou a pé. Fui a pé. Mas existirão vários anticristos, né? Sim, Exatamente. exatamente. Mas vai ter um que ele veio como um profeta, isso, exatamente. Porque o espírito do anticristo não é uma pessoa, é algo maligno, que vem já há muito tempo já, né? Porque a palavra diz, e ele já está aqui, né? E ele já vem. Então, Jesus, na sua condição de Filho de Deus, detém todo o poder, o domínio e a glória. A visão do apóstolo João é de um trono branco, o trono do juízo. E agora não é mais o tribunal de Cristo, agora é o trono branco. E aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não achou lugar para eles. Então agora Jesus não vem mais como advogado, não vem mais como cordeiro, não vem mais como redentor. Agora ele vem como juiz. E viu mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono serem lançados no lago de fogo e enxofre, lugar de tormento eterno. A morte será tirada da face da terra, voltando à árvore da vida, retirada quando o homem caiu. A palavra de Deus diz que vai ser tão terrível o bagulho, que vai ter gente que vai querer morrer e não vai conseguir. Jesus devolverá o poder ao Pai. Jerusalém será o centro do universo. Como cumprimento à sua promessa, Deus restabelecerá o trono de Davi. E, um inspirado, né, fez a Jerusalém celestial. Pessoal, tudo isso que a gente estudou é algo que a palavra de Deus nos traz. Tem uma parte que está em Mateus 24, tem uma parte que Paulo fala em Coríntios, tem uma parte que vocês viram Paulo falando das Tessalonicenses. A grande maioria está no livro de Daniel, está no livro de Apocalipse. Tem toda a história ainda dos governos, que a estátua de Daniel representa todos os governos que vieram até agora. Então, o assunto é abrangente. Mas a gente só precisa saber de uma coisa. Que Cristo morreu na cruz por nós. E que, segundo ele vai voltar.
para buscar a sua igreja. Como ficarão as pessoas aqui? A gente não sabe. O importante é que a gente vá no arrebatamento. Mas também que a gente saiba que uma trombeta vai tocar. Algo vai acontecer. E você precisa estar preparado. Porque o arrebatamento, ele é como um estalar, um piscar de olhos. É uma fração, é menos que um segundo. E quando você olhar para o lado e algumas pessoas foram e você ficou, como isso pode ser desesperador? É isso que a gente precisa falar para as pessoas. Vivam em santidade, levem a sério as coisas, não brinquem. Jesus está às portas. Ele pode vir a qualquer momento. A qualquer momento ele pode chegar. É a volta ao estado da criação. Não haverá mais pecado no mundo. Satanás será julgado eternamente separado do mundo. Não haverá mais enfermidade. O homem será eterno. O homem não consegue compreender a glória da vida eterna com Deus. Agora vemos pelo espelho, Paulo fala, mas então veremos face a face. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouviram falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Quer dizer, depois de tudo aquilo ainda tem mais coisa. Por isso que a gente precisa estar preparado. Pode ser a qualquer momento uma trombeta que soar. E se ela soar e você começar a ver as pessoas subirem e você não subir? Feche seus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço porque a tua graça, Pai, é conosco, Deus. Pai, são muitas palavras, Deus, são muitos estudos, ó Deus. Há muitos teólogos, Pai, que se debruçaram sobre as Escrituras por anos a fio, Senhor, e não conseguiram, Senhor, compreender a magnitude, Senhor, da tua presença, Deus. A nossa função aqui, Pai, não é mostrar, Senhor, aquilo que muitos não souberam dizer, Senhor. Nossa função, Senhor, não é esmiuçar, Senhor, algo que vá nos trazer, Senhor, mais confusão ainda, Pai. A nossa função aqui, Pai, é alertar, Senhor, que a tua palavra nos garante, Senhor, que um dia tu voltarás, ó Deus, e levará a tua igreja, Pai. E que nós precisamos estar preparados, ó Deus, para voltar com a tua igreja, Deus. Nós precisamos estar preparados, Pai, para o grande dia, Senhor, aquele dia que tu voltarás, Pai, e nos levarás, ó Senhor, e pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia, Pai, nós fomos levados a ti, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque a cada dia, Senhor, tem colocado em nossos corações a certeza, Pai, da salvação. A certeza, Pai, do sacrifício de cruz, Pai. A certeza, Pai, que nós estamos num lugar onde há pão, Pai, onde há alimento, Pai, onde as pessoas nos cuidam, Pai, onde há, Senhor, uma preocupação, Senhor, com o povo de Deus, ó Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque a cada dia nós temos aprendido mais, ó Deus. Nos leva, Senhor, em segurança para as nossas casas, ó Deus. Nos unge com o teu óleo precioso, Pai. Nos garante, Senhor, que estaremos, Pai, diante de ti em espírito e verdade todos os dias, Pai, das nossas vidas, Pai. A tua palavra diz, Pai, que quando nós oramos, nós buscamos a ti, Pai. Mas a tua palavra nos garante, Pai, que quando adoramos, Pai, o Senhor nos busca, Pai. Que sejamos adoradores em espírito e verdade, Pai. Que não venhamos, Pai, à tua casa, Senhor, apenas por causa, Senhor, de um benefício, por causa de uma bênção, por causa de um trabalho, por causa de uma pessoa, por causa de um bem material, Pai. Porque tudo isso é consequência da intimidade que vamos desenvolver contigo, Pai. Mas que possamos vir à tua casa, Pai, porque te amamos, Pai. Porque te adoramos, porque entendemos, Pai, que a cruz nos livrou, Senhor, do fogo do inferno, Pai. Que a cruz liberou sobre nós todas as bênçãos celestiais, Pai. Que estão, Senhor, separadas àqueles que te servem, que te adoram, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.